Segundo relatou Jair Bolsonaro à CNN, foi uma conversa rápida. Ele disse o seguinte: Trump ajudou bastante o Brasil quando ele deu um status de aliado extra à OTAN. O Brasil passou a comprar material bélico barato dos Estados Unidos. Desejei a ele boa sorte para as eleições e, se tudo der certo, irei à posse dele neste ano, se tiver com o passaporte. Bem lembrado pelo ex-presidente, fecha aspas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. À luz do dia, Bolsonaro e a família fazem insinuações descaradas e escandalosas sobre uma nova intentona golpista. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O bolsonarismo está assanhado com o desempenho de Donald Trump em debate. Não há ainda nenhuma pesquisa que confirme que realmente ele teve esse lucro eleitoral todo com o debate, mas há de se presumir que, como ele flagrantemente foi mais eficiente na troca de contestações entre ele e seu adversário Joe Biden, então provavelmente ele deve ter melhorado nas pesquisas, mas não há ainda registro disso oficialmente, pelo menos que se saiba aqui no Brasil até o momento. Mas contando com o ovo dentro da galinha, o Bolsonaro comemora o desempenho do Trump em debate e diz: estarei na posse. Ex-presidente aposta em vitória do republicano, um de seus principais aliados no exterior. Mas não é só. Veja bem, o Bolsonaro e a família acham, eles já deixaram isso claro várias vezes, que com a vitória de Trump, uma prisão de Bolsonaro no Brasil seria insustentável. Ele se fia nisso por conta, inclusive, de uma uma verdadeira interferência dos Estados Unidos no Brasil, mas uma interferência benigna durante o processo eleitoral de 2022. O que é que acontece? Os Estados Unidos, então, já sob Joe Biden, no segundo semestre de 2022, às portas da eleição, começaram a vir emissários norte-americanos aqui para o Brasil, dar recados aos militares. Nenhum deles se reuniu com o governo Bolsonaro. Reuniram-se com chefes militares, inclusive com o Augusto Heleno, não é? Dizendo que os Estados Unidos não aceitariam o golpe. Não se trata de interferência. Eles disseram o seguinte: se o Lula ganhar a eleição e vocês não deixarem ele assumir, nós vamos romper relações diplomáticas com o Brasil. Isso é o que consta em reportagens da maior agência de notícias do mundo, a agência Reuters, e o jornal norte-americano Financial Times e também o jornal The Washington Post. Mas vamos em frente. O relator do PL da anistia a condenados de 8/1 se reuniu recentemente com ministros do STF. Trata-se do Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, que esteve com Gilmar Mendes e André Mendonça, falando com eles sobre uma anistia aos bolsonaristas do 8/1, que ainda estão sendo julgados e condenados. E ele já está falando de anistia para essa turma, e, na verdade, com base em uma mudança de situação nos Estados Unidos, que ele acredita que poderia fazer com que o Brasil simplesmente deixasse de condenar a gente que tentou dar um golpe de Estado aqui. Então, realmente, aumentou muito o nível de confiança do bolsonarismo na impunidade. E quando ele, aqui você veja, ele se reuniu com o Gilmar Mendes, né, e com o André Mendonça. O André Mendonça está em casa, ele deve ter ido se certificar
de que o André Mendonça votaria a favor. Não há registro de conversa com o Nunes Marques, não é? E o tal Rodrigo Valadares, bolsonarista, foi a Gilmar Mendes, mas Gilmar Mendes em seguida deu uma declaração de lá de Portugal, durante um evento que a imprensa chamou de Gilmar Palusa, e deu uma declaração dizendo que não há condições de anistiar os criminosos de 8 de janeiro. Mas ainda assim eles estão insistindo e tratando o assunto como se fosse viável. E o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ao portal UOL dizendo que se os Estados Unidos elegerem o Trump, vai asfaltar o caminho para muita coisa, diz o tal do Eduardo Bolsonaro. Ele, poucos meses depois do Bolsonaro se eleger, em 2018, o Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, firmou aliança com o Trump, e agora ele confia numa aliança da direita mundial, da extrema direita mundial, não é? Que tem Milley, tem vários, inclusive agora tem talvez até o futuro possível governo de extrema direita na França, o que não é brincadeira. Apesar de que a coisa não é bem assim, porque, por exemplo, na Grã-Bretanha, quem está na frente é o deputado trabalhista, que seria o equivalente aos democratas, ao PT aqui no Brasil, não é? O trabalhismo é o trabalhismo britânico, não é? Que é uma analogia ao trabalhismo brasileiro, que é o PT, né? Mas o Eduardo Bolsonaro ele insinua que com a vitória da extrema-direita em escala mundial, o Brasil vai passar o pano para todos os golpistas. E aqui você tem uma reportagem, eu vou até traduzir para você aqui, uma reportagem do Financial Times, que fala da discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil. Esse é um dos vários jornais norte-americanos, né? Aqui eu poderia, vamos ver se eu consigo, gente. Aqui eu não vou conseguir, mas é uma... Vamos ver se eu consigo, eu não vou conseguir. Mas é uma matéria do jornal Financial Times falando como os Estados Unidos impediram que houvesse um golpe de Estado no Brasil. E isso, inclusive, saiu em toda a imprensa brasileira. Os Estados Unidos fizeram campanha para defender o Brasil de possível golpe de Bolsonaro. Em meio a ataques à democracia e ao sistema eleitoral, o governo Biden pressionou políticos e militares para respeitarem a eleição. Quando o Brasil se preparou para uma eleição presidencial em outubro do ano passado, muitos governos em todo o mundo encararam a eleição com receio, e aí os americanos mandaram vários emissários aqui para o Brasil. Essa história é conhecida, eu só estou citando, não vou entrar em detalhes porque é uma história bastante conhecida. O Bolsonaro, inclusive, lá em meados do ano passado, insinuou que os Estados Unidos interferiram nas eleições para prejudicá-lo. E não é verdade. Como sempre, mentindo. Ele mente na cara dura. O que os Estados Unidos fizeram foi simplesmente dizer que não aceitariam um golpe, não aceitariam que o Lula ganhasse a eleição e os militares não deixassem ele assumir. Isso não foi uma interferência para prejudicar o Bolsonaro. Isso foi uma interferência para dizer que os Estados Unidos simplesmente não aceitariam o golpe e romperiam relações diplomáticas com o Brasil. E ainda assim o Bolsonaro disse ter visto nos fatos narrados uma possível interferência indevida na disputa que perdeu para Lula. A interferência na disputa a que ele se refere é interferência em dizer o seguinte, repito, eu vou repetir 1000 vezes, porque a distorção dos fatos é revoltante, não é? Ele está reclamando de os Estados Unidos não terem aceitado
que houvesse um golpe de Estado no Brasil, mas isso qualquer país pode fazer. Se forem dar um golpe no Paraguai, pode ir um emissário brasileiro para dizer para os militares lá o seguinte: olha, eu não vou aceitar ter relações com vocês se houver golpe aqui. Só deixo isso bem claro, é um direito de outro país dizer que, sob determinadas condições, não vai aceitar ter relações. Eles não falaram em invadir o Brasil nem nada, não é? Mas vamos em frente. Bolsonaro inelegível e na mira da Polícia Federal fala em passar por 2024 para chegar em 2026. E é aqui nessa matéria que realmente fica clara uma ameaça de, inclusive, uma ação golpista no nosso país. Ele faz campanha por aliado em Belém e diz que vai estar em 2026 e que pode esperar que ele vai reverter o que está acontecendo aqui no Brasil, e fala isso, junto com os filhos, em tom de ameaça nessa reportagem, minha amiga, meu amigo. A reportagem é longa, não vou ler toda ela para você aqui, mas eu te faço um resumo. E o resumo da ópera é muito simples. Ele simplesmente diz que tem que vencer a eleição de 2024 e em 2026 ele vai disputar a eleição de 2026 e vai retomar o poder. Ora, isso só seria possível se ele anulasse as leis brasileiras e anulasse a Suprema Corte de Justiça do país, não é? Enquanto isso, a ultradireita venceu o primeiro turno na eleição francesa e existe a possibilidade, claro que a esquerda propiciou isso se dividindo. É como aqui no Brasil. Você tem aqui no Brasil várias esquerdas, inclusive uma esquerda que se diz que é mais esquerda que as outras esquerdas, e se dividiram lá, e a extrema-direita, o neonazismo, é a primeira vez que a extrema-direita chega ao poder, chega perto do poder, e se chegar vai ser a primeira vez que a extrema-direita chega ao poder na França, depois da Segunda Guerra Mundial, para que você tenha uma ideia do que significa a possível eleição de um governo de extrema-direita na França. Então, realmente há risco. Esse risco não existe na Alemanha. Na Grã-Bretanha pode vencer o trabalhismo, não é? É uma boa notícia, mas se você tiver alguns países da Europa, você tem na Itália um governo de extrema-direita, com a Giorgia Meloni. Se você tiver um governo na Itália, ou na França, outros nos Estados Unidos e vários outros países, inclusive nas Américas, de extrema-direita, a extrema-direita vai adquirir uma força que não tinha desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a extrema-direita era a ideologia de Adolf Hitler, não é? E foi colocada no armário pela humanidade, pela comunidade das nações, depois da Segunda Guerra Mundial, e agora volta a ameaçar o mundo com racismo, com preconceito e com belicismo, não é? Apesar que não precisa ser de extrema direita para flertar com belicismo. Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, ex-governadora do Paraná, né, por que não me surpreendo, governou por 8 meses e quer aposentadoria vitalícia, essa jovem senhora aqui. Eu com 65 não estou aposentado. Vamos lá. Posse de Lula não interrompeu a prevalência de discursos pró-armamento no Congresso, aponta a pesquisa. É essa a situação, não é? O povo brasileiro fez uma pataquada na eleição, elegeu um presidente de centro-esquerda e um Congresso de extrema-direita. Não é? E a pressão para rearmar a população brasileira continua forte. Bom, sobre a lei que descriminaliza as substâncias proibidas, na verdade, um advogado diz que a palavra final é do juiz e não importa a lei, quem é e quem não é que vende as substâncias proibidas, tal. Mas o fato é que a lei
faz com que o policial, na ponta, na hora do crime, tenha que obedecer certas regras, né? 5 coisas para entender o império imobiliário dos irmãos Brazão. Os réus sob a acusação de ordenar o assassinato de Marielle Franco, Domingos e Chiquinho Brazão, comandam o império econômico. O valor do patrimônio deles chega a 120 milhões de reais, imagina, como parlamentares, como servidores públicos. 3. As propriedades deles se concentram na zona oeste do Rio, onde a família exerce influência. A região é dominada por milicianos. 4. Os Brazão também são donos de 4 postos de combustível. 5. O advogado Domingos Brazão não quis comentar a evolução patrimonial do cliente. Tudo boa, gente. Bolsonaristas até o talo. Segurança pessoal de candidatos alerta as campanhas após ameaças. Ameaças a Boulos e Marçal, veja só que coisa, né? A do Marçal é conversa fiada, né? A gente imagina quem é que está ameaçando o Boulos. Mas a campanha em São Paulo aqui vai esquentar, e vai esquentar muito, viu, minha gente? O fato é que a campanha aqui em São Paulo vai mobilizar o Brasil. Por fim, o jornal Folha de São Paulo segue na sua cruzada messiânica para inventar problemas na economia brasileira. Escreve um editorial, pessoal, que a inflação inspira mais cuidado, só que não diz por quê. Não diz por quê. Diz que um número que subiu, eu não vou entrar em economês aqui para você, mas tem alguns indicadores que tiveram uma leve mudança que sugerem que eventualmente, em algum momento, a inflação pode ter alguma pressão. Eles não estão falando de dados concretos, eles estão falando de possibilidade de pressão inflacionária e isso alteraria os juros. O comportamento dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo cheira a aliança com o bolsonarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.